A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo todos vocês e peço que nesse momento você separe esse tempo para que novamente possamos louvar e adorar a Deus com este culto, mais esse domingo de celebração, né? Então, se você estiver na sua casa ou algum ambiente muito desfavorável, desligue os outros equipamentos eletrônicos, né? Dedique esse tempo, são minutos que você pode dedicar ao louvor e adoração do Senhor. Faça isso, né? Na hora das orações, canções, meditação na palavra, seja ministrado pelo Senhor no dia de hoje neste culto. Eu gostaria de fazer a leitura no Salmo de número 100. Salmo de número 100, um salmo que eu gosto bastante, um salmo que, quando eu precisei escolher um texto do Antigo Testamento para fazer um estudo mais aprofundado, lá na época do seminário teológico, eu escolhi o Salmo 100. E no Novo Testamento eu escolhi a oração do Pai Nosso. Tá? Salmo de número 100, todos nós conhecemos, e ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero repetir esse último verso. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que o Senhor nos abençoe nesse culto, que de fato possamos render graças a Ele, adorar o Teu santo nome, possamos oferecer a Ele este culto, as nossas vidas em sacrifício vivo, santo, que seja agradável. E eu queria nesse momento que nós tivéssemos uma palavra de oração. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso, curve a sua cabeça. Vamos ter um momento que você poderá pedir perdão ao Senhor pelos pecados, colocar sua vida diante dele, agradecer por essa leitura bíblica. Em seguida nós iremos louvar com música, porque ele é digno de louvor, mas antes vamos ter esse tempo de oração, e eu quebrarei a oração silenciosa em seguida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que é poder te louvar e te adorar. Que o Senhor continue abençoando, a Deus, apesar da nossa distância, de não estarmos juntos, porém unidos estamos pelo Espírito Santo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado porque o Senhor é fiel e justo e maravilhosamente bom. Que o Senhor se agrade, que o Senhor aceite este culto, Deus, que o Senhor se agrade e aceite as canções, orações, a reflexão da Tua Palavra seja abençoada por Ti, que possamos sair cheios, revigorados pelo poder do Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com música? As canções são conhecidas da igreja, então nesse primeiro momento gostaria de cantar o hino Grandioso És Tu. Se você tem o Cantar Todos os Povos aí com você, ou o aplicativo da nossa igreja, da Igreja do Brasil, no seu celular, você pode abrir lá no hino 94, Grandioso És Tu, hino 94. A Ana vai servir de suporte aqui para mim, isso, para que eu possa ver a letra. Estrelas, luz e trovões voando.
Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão sempre precisa fazer parte da vida cristã. Gratidão e fé. Se essa próxima canção você sabe, não precisa olhar, buscar a letra na internet, feche os olhos e faça dela uma oração. Deus de promessas, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem.
Nós cremos nisso que cantamos, nós te louvamos, porque estamos certos de que podemos enfrentar qualquer coisa no poder do Senhor, pela tua palavra. A ti honra, glória, louvor e adoração. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu higienizar aqui antes. Eu espero que vocês estejam todos bem e as suas famílias também. Eu sempre digo isso quando estou gravando as devocionais. Jonathan, vem aqui, por favor, me ajudar. Obrigado. Muito obrigado, Jonathan. Aliás, Jonathan fez um trabalho excelente, colocando em playlist o estudo do Apocalipse, 30 aulas, né? Obrigado, ficou ótimo. Vamos ver o que a gente vai fazer aí de outras séries. Ficou muito bom, porque ficou organizado num lugar só. Obrigadão. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aí participando conosco deste culto, eu quero ler o texto que se encontra em Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. E para nossa reflexão. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 a 19, e diz assim, ó: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nesse momento as nossas preocupações, angústias, tensões, movimentações ao nosso redor não sejam obstáculos ou não sejam empecilho para que possamos refletir e aprender com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Antes eu gostaria de fazer apenas uma consideração em relação a esse texto, antes de entrarmos na mensagem propriamente dita. Talvez fique boa essa consideração importante. Esse é o texto utilizado, por exemplo, para justificar o papado, né? A ideia do Papa, de que Pedro seria o primeiro Papa, enfim. No entanto, duas coisas que eu gostaria de assinalar aqui para nós. Primeiro, quando ele diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra, no caso, não é Pedro, a pedra é a verdade que ele acaba de dizer, que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa é a verdade na qual a igreja vai ser edificada. Sobre esta verdade de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, a igreja vai ser edificada. Não sobre Pedro, um homem pecador como todos nós, mas sobre a verdade de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. É sobre esta pedra, essa verdade, Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo, que edificarei a minha igreja. Ok? Primeira sinalização. Segunda, gostaria de sinalizar também, é que mais à frente, interessante que ele diz que Pedro é abençoado e tal, não sei o quê, e mais à frente, se você seguir lendo na tua Bíblia, você vai ver que quando Jesus fala sobre sua morte, enfim, o seu sacrifício, Pedro diz que jamais permitiria, e aí Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Mesmo Pedro, né, que foi bênção aqui, um texto mais para frente, você vai ver ele sendo repreendido por Jesus, porque foi usado por Satanás para tentar Jesus a não passar pelo sacrifício. Duas sinalizações, está ótimo, já entenderam o que eu quis dizer, né? Ok, vamos então à nossa mensagem de hoje. Eu vou utilizar como tema da mensagem uma frase do teólogo A.W. Tozer. A.W. Tozer. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Tema: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Muito bem. Bom, nós estamos vivendo desde o ano passado um momento difícil da humanidade. O mundo está assustado, as pessoas estão assustadas, mas isso não é novidade na história da humanidade de maneira geral. Já lá no ano 180 da era cristã, 180 anos que Jesus tinha passado por aqui, aconteceu uma epidemia de varíola, por exemplo, que varreu o Império Romano. E qual foi a postura dos cristãos diante disso? Os cristãos começaram a ser bênção na vida daqueles que estavam sofrendo e lutando contra esta enfermidade, no caso aqui, a varíola, tá bom? Ano 180. Ao longo da história nós vemos outras situações nas quais a humanidade passa por epidemias, passa por momentos de pandemia, e sempre a figura do cristão, ou seja, servos e servas do Senhor, precisam ter uma participação efetiva durante esses momentos. Um mundo assustado, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado não precisa de uma igreja medrosa e covarde. Vamos lá. Gostaria de destacar no texto que nós lemos: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja que foi edificada na verdade. Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre essa verdade a igreja é edificada, e as portas do inferno não podem prevalecer, ou não prevalecerão contra essa igreja edificada na rocha, na pedra angular, que é Jesus o Cristo. Amém? Ok? Ótimo. Quero pensar dois textos do Novo Testamento, um no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 31, e um na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10. Lucas 6, 31. Lucas 6, 31 diz assim: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, são dois textos que apontam
para o que eu estava dizendo aqui no início, dos momentos de calamidade, e aqui não é só pandemia, não é só doença, mas, por exemplo, quando rompeu a barragem, ou romperam as barragens, não é? Brumadinho, Mariana, quando nós tivemos desabamento de casas que ficavam próximas a locais perigosos e choveu muito, inundações, enchentes, quando aconteceu a tsunami, não é? Lá do outro lado do mundo, quando acontecem terremotos, quando vem como é que chama? Os tornados. Nos Estados Unidos é muito comum isso, por exemplo. A figura do cristão precisa ser de protagonista nisso. A igreja não pode ser coadjuvante, não é? Muito menos figurante. Tem que ser protagonista, né? A igreja não pode ficar só segurando uma plaquinha ou passar atrás do principal. A igreja tem que ser protagonista, porque um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E essa igreja tem que ser corajosa porque é uma igreja que foi edificada sobre a verdade, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja edificada em Cristo. Então nós não podemos ser um povo medroso, precisamos ser corajosos e marchar, porque as portas do inferno não prevalecerão. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, não estou dizendo aqui que devemos ser irresponsáveis. Tem muito cristão que é irresponsável e inconsequente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos seguir, sim, os cuidados de higiene, os cuidados sanitários, os cuidados em relação a não ser infectado com o vírus. Isso é óbvio, não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa ser protagonista. Não pode ser coadjuvante nem figurante na história da humanidade, seja no ciclo que for, né? Porque um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, que é protagonista, que marcha, que faz a diferença. Então, enquanto a igreja cristã evangélica brasileira ficar brigando se abre ou não abre o templo para as reuniões, e em contrapartida não é protagonista no sentido de ser bênção e ajudar o próximo, a igreja não entendeu ainda. Enquanto isso estiver acontecendo, significa que a igreja não entendeu que ela precisa ser protagonista na história da humanidade, em todos os ciclos, em todos os momentos, porque um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Uma igreja corajosa é aquela que marcha, é aquela que ajuda, é aquela que abençoa, aquela que orienta, aquela que cuida, aquela que ama. Essa coragem da igreja, ela começa a partir de uma demonstração de confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não é alienação, como eu disse, nos cuidamos, nos protegemos. A minha máscara está ali, inclusive vou pegar. Nos cuidamos, nos protegemos, utilizamos sim aquilo que nos guarda e nos protege. Utilizamos o álcool, lavamos as mãos, evitamos sair. Se você não precisa sair, não saia. Se você não precisa sair, não saia. Fique em casa. Se você tem alguém que pode ir por você, que esse alguém vá. Se você tem netos, netas, filhos, filhas, que podem ir para você no supermercado, podem ir para você na farmácia, que eles façam isso. Mas não é porque nos cuidamos que deixamos de confiar no poder absoluto e controle total de Deus. Sabemos que Ele está no controle. A gente continua confiando porque entende que tudo que Deus permite tem propósitos. Precisamos começar a questionar para quê? Qual é o propósito dessa pandemia? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Nós confiamos também através de orações insistentes. Todos os dias, semanalmente, temos orado, clamado a Deus por uma intervenção para abençoar cientistas, médicos, governantes. Oramos a Deus por lucidez aos governantes, para que não fiquem com essa briga política enquanto o povo sofre e morre. Nós cremos e confiamos que o Senhor age de maneira extraordinária também. Milagres acontecem. Pessoas que ficaram muito mal foram trazidas de volta e estão
convivendo com os seus pares novamente. Agora, cremos que Deus age de maneira sobrenatural, mas também entendemos que nós, como igreja, precisamos agir como protagonistas, não coadjuvantes, muito menos figurantes. Agora, de maneira concreta, como que a igreja marcha e as portas do inferno não prevalecem contra ela? Como que a igreja é corajosa diante de um mundo assustado que precisa dessa igreja protagonista e corajosa? A igreja consegue de maneira concreta agir como protagonista no meio dessa pandemia, por exemplo, levando a sério as orientações das autoridades sanitárias. Tem muita gente dizendo: a máscara não serve para nada, álcool gel não serve para nada. Eu não tenho formação, conhecimento, estudo para questionar um médico. Não tenho. Não tenho, ninguém da área da saúde. Eu não tenho formação nenhuma nisso. E eles estão orientando: utilize máscara, utilize álcool gel, não saia de casa, eu vou fazer isso. Eles estão orientando, porque eles têm conhecimento que eu não tenho. Uma igreja que quer ser protagonista é uma igreja que dá exemplo. Uma igreja que dá exemplo é aquela que segue as orientações. É aquela que não fica propagando e disseminando conversas trocadas, truncadas, mas que leva a sério o momento no qual estamos inseridos. Para a gente concretamente ser protagonista também como igreja, nós precisamos parar com esse negócio de disseminar fake news pela internet. Qualquer notícia que chega, a pessoa já dispara para o WhatsApp, para o Telegram, para o Instagram, para o Facebook, no Twitter, enfim. Vamos parar com isso. A igreja precisa ser baluarte de bênção e de boa nova do Evangelho. A good news, não fake news. A gente dissemina boa nova, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, que é a verdade na qual estamos alicerçados. Concretamente também seremos protagonistas como igreja, e marchar e as portas do inferno não prevaleceram contra nós, quando a gente começar a entender que só nos reuniremos, só teremos atividades presenciais com pessoas juntas quando for imprescindível, inevitável e totalmente possível. Mas os governadores, os prefeitos autorizaram, ok. Eu não entendo que o servo e a serva de Deus estão cegamente debaixo de governantes. Eu entendo que estamos debaixo do poder de Deus. Vivemos uma teocracia e Deus é o centro. Ah, mas os governantes são colocados por Deus. E aí a gente lembra que Daniel foi contra a ordem do Nabucodonosor, por isso ele foi preso. Então Daniel, servo de Deus, foi contra o governante, porque o que o governante fazia ia contra o que Deus ensinava. Então nós somos submissos aos governantes, até o ponto de os governantes começarem a ferir a palavra de Deus, os valores do reino e a mensagem da boa nova do Evangelho. Até aí. Passou disso, somos servos de Deus acima de qualquer coisa, de qualquer governante, qualquer pessoa. Por isso nós precisamos ter responsabilidade e entender que é sim uma bênção estar aqui na igreja, congregar aqui sim com os irmãos e irmãs. Isso é muito bom, mas não é isso que nos torna igreja. O que nos torna igreja é ser protagonista da história. Ser protagonista da história. Outra coisa que a igreja não pode é entrar na histeria e no pânico. Tem muita igreja histérica e em pânico, ou por conta da pandemia, ou porque não está se reunindo. Tem muito líder religioso em pânico e histérico, porque não consegue reunir com os irmãos. Eu prefiro estar aqui na igreja com vocês. Claro, sem dúvida. Vocês imaginam que é bacana gravar o culto aqui todo domingo de manhã, não é? Ana, Joe, Isaac. A gente está aqui todo domingo. Grava, não tem ninguém, é um celular olhando para a gente. Eu estou aqui pregando, crendo que alguém vai ver isso e vai ser abençoado de alguma forma.
mas tem um celular ali, ó, olhando para mim. Isso é péssimo, eu não tenho feedback. Às vezes eu olho para eles aqui para ver se alguém dá um olhar, né? Porque é muito ruim. Mas não é porque eu prefiro estar na igreja, no culto à noite, com todos juntos, que eu vou fazer. Eu gostaria de ter viajado muito nas minhas férias. Eu queria ir para a praia. Eu vou? Não vou. Não vou. Na pandemia eu não vou. Eu fui visitar meus pais, eu e o Luciano fomos visitá-los. Meu sogro, eles moram em São Paulo. Meu irmão. Mas não fomos para uma viagem. Não deu. Isso é bom? Não, é péssimo. Mas eu vou fazer? Não. E eu vou deixar uma dica para que a igreja de maneira concreta seja protagonista. Eu até anotei. Você que está saudável, às vezes vacinado já, ou já teve Covid, mas passou muito bem, eu não sei. Você que tem condições, você que está bem fisicamente, está protegido, você que é mais novo, por que você não se voluntaria para ir fazer compra para as pessoas, para ir pagar a conta na lotérica, que tem aquela fila gigante? Se voluntarie, auxilie. Você mora em condomínio, tem alguém que seja de grupo de risco, que mora no seu andar, ofereça para descer o lixo para ela todo dia, para ela não ter que pegar o elevador e descer, correr risco. Sabe, a igreja precisa parar de falar e começar a fazer. Só assim ela está marchando e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Precisamos sair do discurso e partir para praxis, prática cristã. Sempre tem um jeito, cheio de graça, cheio de criatividade, para demonstrar o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Então ame, faça. Eu quero concluir dizendo que sim, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, que uma igreja corajosa entendeu que está alicerçada na verdade, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que vai marchar e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e entendeu que é muito bom fazer aos outros aquilo que querem que façam com a gente, abençoar o próximo, porque a gente gosta de ser abençoado, que é muito bom que a igreja saia de ser figurante ou coadjuvante, se torne protagonista da história, faça a diferença, mostre a que veio, dando exemplo no cuidado contra a transmissão desse vírus, ajudando o próximo, se voluntariando para abençoar, parando com histeria e pânico, entendendo que o Senhor habita em nós e onde estivermos somos igreja. Seja igreja aí onde você está, na sua família para começar, depois com os que estão ao redor, vizinhos, pessoas que você conheça. Que sejamos protagonistas, porque um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, uma igreja corajosa é protagonista da história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude enquanto igreja, para que sejamos essa igreja corajosa que o mundo assustado tanto procura. Protagonistas da história, propagando não fake news, mas good news, boa nova do Evangelho, boas notícias. A boa notícia: Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. Que sejamos essa igreja que marcha e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família. Se cuide, fique em casa, não é? Se você está tranquilo, já está imunizado, de repente pode abençoar alguém, faça isso. Cuide-se e cuide daqueles que você ama. E que sejamos essa igreja corajosa que o mundo assustado tanto procura. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aviso, se você quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, domingo pela manhã, de 9 às 10 estamos aqui na igreja, ou você pode procure o presbítero Sérgio Júnior, nosso tesoureiro, ele vai te orientar da melhor forma possível, ele pode ligar com você pode fazer um Pix, uma transferência, um depósito, enfim, fique tranquilo em relação a isso, que o Senhor continue nos abençoando. Lembra aqui também
que toda quinta-feira às 19 horas estamos no Zoom para a nossa reunião de oração. E às 20 horas eu estou com a Luciana no Zoom para um bate-papo com os jovens. Mas às 20 horas, né? Depois da reunião de oração. Se você quiser orar conosco, 19 horas, esteja lá. Quiser participar do bate-papo com os jovens, 20 horas, estamos lá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que Deus continue nos levando, rompendo em fé. Nesse mundo tão assustado que precisa de nós como igreja corajosa e protagonista da história. Temos as devocionais. Temos o estudo bíblico também na quinta-feira, que eu disponibilizo em vídeo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. Ainda estamos ali pela aula 18, mais ou menos, se não me engano. Mas ali nós teremos, acredito, umas 100 aulas. Porque nós estamos no início do livro e já tem 18. Então será uma série muito longa. No entanto, os estudos têm de 10 a 15 minutos, não passa disso, na média 12. Então acompanhe. Terminamos o livro do Apocalipse neste domingo, hoje, e eu gostaria já de deixar você aí pensando. Eu vou lançar uma enquete nos grupos de WhatsApp da igreja, do Google Forms. Então você vai clicar no link que eu disponibilizar e vai responder a pergunta, as opções que eu vou dar de estudo. A que for mais votada nós estudaremos a partir do próximo domingo, com novidades. Aguarde, que eu vou avisar vocês. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Nós vamos orar. Vamos orar agora. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pelas canções, orações, pela Tua palavra. Obrigado especialmente pela Tua presença conosco. Que o Senhor realmente fale ao nosso coração. Que sejamos uma igreja protagonista, corajosa e que abençoe esse mundo assustado. Que possamos marchar e que as portas do inferno jamais de fato prevaleçam contra nós, porque estamos marchando no poder do Senhor e na força do Teu Espírito. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as eternas consolações estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Ótima semana que se inicia, marchando como igreja protagonista, igreja corajosa no meio do mundo tão assustado. Deus te abençoe, até o próximo culto.